Olá, amigos. Hoje eu quero fazer uma comparação bem interessante com vocês. Vamos supor que você vai fazer uma viagem para uma cidade e o GPS te mostre o melhor caminho. Geralmente a primeira opção é a melhor. Um caminho seguro, um caminho confiável, onde tem assistência, postos de gasolina, onde tem um DERSA ou uma equipe lá que socorre você, guincha você ali se for preciso. Mas tem também ali uma rota alternativa pelo meio do mato, onde você não tem posto de gasolina, não tem mecânico, não tem guincho, e até o celular sai de área ali. Se você tiver um problema com o carro ali, você está perdido. Vamos supor que tenha riscos de assalto ali naquele lugar. E eu pergunto, quem que vai arriscar por uma rota dessa? Na vida, nas viagens aqui, ninguém arrisca. De repente, para fugir de um pedágio. Mas, espiritualmente falando, nós estamos numa viagem, todos nós, e o nosso destino é o encontro com Deus. E Jesus é o caminho. Ele é o caminho seguro, confiável, não só melhor, como único. E as religiões, deuses, ídolos, são rotas alternativas. Aí eu te pergunto, para que arriscar se temos a opção de seguirmos a Cristo, que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim? Como disse Paulo, não há condenação para quem está em Cristo. Para que eu vou arriscar e vou trocar o caminho que é Cristo por deuses, por ídolos, por filosofias, por crenças? O primeiro mandamento: somente ao teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Não arrisque. Você não vai chegar ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Notem bem uma coisa. Isso é muito sério que eu vou falar. Não ouvi isso de ninguém. Talvez ninguém vai te falar isso também. Mas a Bíblia mostra que desde o começo o diabo quis ocupar o lugar de Deus, ou quis ser igual a Deus. Este era e continua sendo o objetivo dele. Ele foi expulso do céu por isso. E ele literalmente não vai ocupar esse lugar igual a Deus, não no céu. Mas ele pode ocupar esse lugar no coração daquele que desconhece ou que ignora a palavra de Deus. E isso é muito fácil para ele. Quando ele cria lá um Deus, um ídolo, a pessoa coloca aquele ídolo no lugar de Deus. É justamente o que ele quer. Então, ele não precisa literalmente ocupar o lugar de Deus. Se ele coloca alguém ou algo que ocupe o lugar de Deus, ele cumpre o seu objetivo. Se algo ou alguém, um ídolo, uma entidade, pode ser um anjo, um demônio, um santo, tanto faz. Se ele coloca algo ou alguém no lugar de Deus, no coração do ser humano, ele atingiu o seu objetivo. Algo no lugar de Deus
enviado por ele, é tudo o que ele quer. E veja como é fácil. Ele enganou a terça parte dos anjos. Imagina um ser humano que não teme a Deus, que não busca a Deus e que não examina as escrituras sagradas. Eu não tenho aqui nenhuma imagem, mas eu tenho aqui, por exemplo, atrás do celular aqui, algo aqui, apoiando o celular aqui. Aí veja bem, alguém encontra esse objeto aqui, num rio, por exemplo, né? Chama isso aqui de senhor ou senhora. Aí passa a pedir coisas para isso. Vocês não desconfiam de nada estranho nessa história. Aí ao invés de eu fazer minhas orações para Deus, eu peço para isso. E se eu acredito que isso está ouvindo as minhas orações, então isso aqui é um Deus. Milhares de pessoas pelo Brasil, pelo mundo, principalmente no Brasil aqui no caso, pedem algo para a senhora Aparecida. Estão me ligando aqui, eu tenho que desligar. Para e pensa. Se essa senhora Aparecida tem o poder de ouvir orações de milhares de pessoas ao mesmo tempo, então vocês estão acreditando que ela é onisciente, onipresente, onipotente, que ela pode ouvir todo mundo. Sendo que na realidade, a Bíblia diz e a lógica diz que não tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê. E o pior, os Salmos que diz isso, diz: torne-se semelhantes a eles todos os que nele creem, os que nele confiam. Poxa vida, essa é uma maldição terrível. Você tem que se livrar disso. Por isso que o idólatra tem ouvido, mas não ouve o que eu estou falando. Tem olhos, mas não veem o que eu estou mostrando. Tem boca, mas não busca a Deus, não faz uma oração direcionada a Deus. Uma maldição terrível. É o diabo ocupando o lugar de Deus através de um objeto. Pode ser outras coisas, outras entidades, outros santos, outras coisas por aí. É o que o diabo quer. Agora, Jesus disse que a verdade liberta. E Paulo fala que para alguém ouvir, alguém tem que falar. E é o que eu tenho falado. É o que está escrito. Só você pode buscar a Deus de coração, se arrepender e trocar deuses pelo único Deus, que está escrito: só há um Deus, um mediador, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não há outro evangelho, como Paulo fala, a não ser os evangelhos malditos, que Paulo fala em Gálatas 1:8. Destrone Satanás do seu coração, que está disfarçado em ídolos, em deuses. Troque imagens de santos pelo Espírito Santo. É isso. Esse é o caminho. Não pegue essas rotas que são atalhos para o inferno. Estou sendo bem claro, como a Bíblia é clara.